A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a importância de desistir da restauração do casamento no formato em que estamos lutando. Sim, porque devemos desistir desse modelo de restauração. Por isso eu vou pedir que você fique até o fim no vídeo para entender na íntegra do que vamos falar. E se você está tendo acesso à primeira vez ao nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e nos ajude. Eu garanto que aqui você vai ter muitos vídeos que vai te ajudar nessa jornada e no crescimento espiritual. Pois bem, desistir da restauração do casamento nos moldes que nós iniciamos nossa jornada. Por que isso? Porque lá no início, quando se começa a buscar pela restauração do casamento, se busca de uma forma frenética e desesperada, simplesmente pela volta daquele cônjuge que foi embora. E isso não é a solução, de jeito nenhum. Porque busca-se da forma errada, foca-se no problema errado, luta-se do modo errado. E quando falamos sobre isso, as pessoas sempre ficam confusas e perguntam qual é a forma certa. Como deveríamos lutar? Como deveríamos buscar? Em que deveríamos focar? Bem, essa é a grande questão. O nosso foco inicial deve ser, primeiro, na restauração pessoal. E a restauração pessoal inclui um conhecimento da palavra do Senhor e um encontro e uma amizade íntima com o nosso Deus. Quando nós entendemos esse aspecto da restauração, tudo fica mais simples. Mas no início, nós não buscamos Deus para conhecê-lo, mas para que ele preste um serviço para nós. Nós não temos necessidade de conhecer a Deus por sua grandeza, por sua beleza, por seu poder, mas queremos simplesmente ter acesso a Deus para ter uma necessidade atendida. Não buscamos nosso cônjuge para que ele seja transformado, restaurado, restituído para um casamento duradouro, sólido, correto, mas simplesmente para que ele venha para que se acabe a dor e o desespero. E esse modelo de busca está errado. Esse modelo de restauração está errado. Ele não vai ser bom para ninguém, nem para você que busca, nem para o cônjuge que está fora, que venha voltar, e muito menos para os filhos. Por isso que nós devemos abrir mão e desistir desse modelo de restauração. Aquele modelo em que se só busca, né, a volta do cônjuge, onde se ora, se jejuma para que o cônjuge volte. Ora-se e jejua-se para que o casamento seja restaurado e continue sendo o que era antes. Pois, na maioria das vezes, irmãos, vai ser extremamente complexo, pois se o cônjuge volta naquele formato em que ele saiu de casa, vai ser extremamente problemático. E muitas vezes vem assim, porque é assim que está sendo pedido a Deus e é assim que está sendo buscado. Ah, mas Deus vai entregar desse jeito? Se é o que você pede, Deus te entrega. Para que você venha aprender o que realmente você deve buscar. Nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, amor e majestade, Ele quer o melhor para nós, por isso Ele nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Mas em muitos e muitos casos, nós temos aquilo que buscamos e acabamos sofrendo com aquilo para que a gente venha aprender realmente o sentido das coisas. Por isso, esse formato de restauração deve ser abandonado. E qual é o formato certo? O formato de restauração onde nós somos restaurados primeiro, em sequência o nosso cônjuge e daí o matrimônio como um todo. Então, para isso é necessário alguns passos. Qual o primeiro passo? A nossa restauração pessoal. É aquela onde nós vamos em encontro a Deus, onde buscamos a Deus, onde conhecemos a Deus, onde nós buscamos a sua vontade, buscamos entender o que Ele quer para nós, nos submetemos à sua vontade, nós buscamos o querer dele para nossas vidas e muitas vezes o tratamento dele é extremamente doloroso, pois é arrancado de nossa vida coisas que nós não queríamos largar e é arrancado de nós e causa uma dor. Como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a soberba, a amargura, a falta de perdão. Então, a partir desse momento em que nós nos entregamos a isso, que Deus arranca,
isso de nossas vidas, e nós passamos pelo processo de transformação, de restauração, vem-se o segundo passo, que é a transformação do outro. Nesse momento, nós já jogamos de lado o amor próprio e buscamos pela vida do outro, pois entendemos que o outro é nós e nós somos o outro. O corpo do outro é nosso e o nosso é do outro. Então, passamos a ter um entendimento maior desse processo de restauração correto, que é um processo de transformação completo. Daí para frente, nós passamos a pedir a Deus que Deus transforme o outro, para que o outro se enquadre na vontade dele, para que o outro seja melhor, para que o outro venha a ser salvo, para que o outro seja uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor pai, melhor cristão. Então, nossa luta pela vida do outro é uma luta de amor, é uma luta de dedicação, é uma luta de amor fraternal. Não é mais aquele desespero de que o outro só venha para tirar uma carência de nossos corações, para que a gente não viva na solidão, para que a gente não seja privado de alguns prazeres, pois tudo isso fica em segundo plano. Em primeiro plano fica a salvação daquela pessoa. E nessa medida, nesse momento, nós estamos com uma intimidade com Deus tamanha que nós já somos menos atingidos com os desejos mundanos e com as circunstâncias. Somos mais resistentes a tudo isso. Então nós mudamos nosso foco, deixa de nosso foco ser a volta do cônjuge a todo custo, de voltar de todo jeito porque precisamos ter aquela pessoa, pois morremos sem ela. Entendemos que nós não morremos sem ela, nós podemos viver tranquilamente, mas falta uma parte de nós e nós queremos ela de volta, mas não com aquele desejo egoísta de simplesmente ter a nossa necessidade, né, suprida, mas pensamos muito mais na necessidade do outro, na salvação dele, nas consequências dos erros dele para ele. E lutamos para que aquilo ali seja revertido, para que ele tenha um contato com Deus do mesmo modo que nós temos. Então passa-se a uma luta pela salvação, libertação e transformação do outro. Que naquele momento em que o outro cai na real, que as escamas são retiradas dos olhos, que ele é liberto e ele começa a voltar para casa e começa aquele processo de aproximação que leva toda aquela oscilação, nós estamos aptos e prontos para administrar isso. Então, quando aquele cônjuge volta para casa, dá-se início ao terceiro passo da restauração, que é a restauração matrimonial e familiar, que é quando tudo vai se encaixando, vai para os seus pontos devidos, tudo vai sendo organizado. E nós já lutamos pela restauração familiar, não para que a gente tenha uma família para passear, para postar fotos, para as datas comemorativas, mas uma família que viva na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, servindo de testemunho para muitos outros, para que esses também sejam transformados e restaurados. Então, o foco da restauração muda. Não é uma restauração egocêntrica, mas cristocêntrica, onde Cristo é o ponto principal lá e não nós que buscamos. Não é uma coisa totalmente egoísta, mas é altruísta, pois nós não botamos mais a nossa vontade como centro de tudo, mas a vontade do Senhor e o bem de todos. Então nós desistimos daquela restauração onde o único objetivo é o cônjuge voltar para satisfazer nossas necessidades, e passamos a buscar que seja feita a restauração para o bem de todos, para o bem comum. Então precisamos desistir daquele modelo de restauração. Precisamos desistir do modelo inicial que nós perseguimos com tanta força e tanto afinco. Nós passamos a enxergar os valores reais daquilo que estamos buscando. Nós passamos a valorizar o que realmente estamos fazendo e o ponto principal de tudo, que é o projeto maior. Que dentro desse projeto não está simplesmente a restauração matrimonial, mas está a salvação de um núcleo familiar. Pois é o objetivo principal do Senhor que os homens sejam salvos. Pois o Senhor não está interessado que os homens restaurem seus casamentos para viverem aqui e aqui se acabar. Ele quer que a família seja um exemplo para muitas outras famílias, de modelo de pessoas que vão habitar o céu. Então, nós precisamos mudar o foco.
Nós precisamos mudar o foco da nossa luta de restauração, dos nossos pedidos, do nosso esforço, para uma coisa real e verdadeira. Quando passamos a enxergar desse ponto, já não vemos mais nossos cônjuges como vilões, não vemos eles como pessoas cruéis, carrascas, perversas. Nós não ficamos destilando ódio, nem buscando uma falsa santificação, onde nós somos os santos e injustiçados. Mas sabemos que somos parte de um problema e parte da solução. Parte de um problema porque a família destruída é um problema. E a solução é porque nós, sendo restaurados, nós seremos restauração para outros. E a nossa família destruída será um mau exemplo para muitos, porém ela reconstruída será um exemplo para muitos. Então, passamos a olhar a restauração familiar, do casamento, matrimonial, como algo de extremo valor para o Senhor, pois vai servir de ponte de acesso para o coração de muitos. Então, nossa luta tem um gosto diferente agora, uma motivação diferente. Não é mais algo banal e egoísta, mas é algo com um propósito nobre. E a partir desse momento, nós temos alguém lutando conosco, por nós, que tem total autoridade para mudar o jogo e nos dar vitória, que é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Jesus. A partir do momento em que mudamos o foco, não olhamos mais como a luta pela restauração como uma luta injusta, onde nós buscamos ser indenizados por um dano que sofremos e simplesmente buscamos ter o nosso parceiro de vida de lado, mas buscamos pela libertação de uma pessoa, de um homem, de uma mulher e de um bem-estar de uma família como um todo. Então, precisamos abrir mão daquele modelo de restauração e abraçar o modelo correto, que é aquele que o Senhor nos dá. Nós vemos que os judeus, lá atrás, com Cristo, na vinda dele, queriam um Messias que pegasse espadas, que fosse um líder político para libertar de Roma. Eles estavam olhando para um Cristo mundano. Eles queriam um Cristo carnal, mas o que eles tiveram foi um Cristo espiritual, do reino dos céus, que veio preparar o povo para o céu. A mesma coisa é o casamento. Enquanto muitos buscam um casamento carnal, mundano, Deus quer que a gente restaure o casamento aos moldes do céu, para o céu, para pessoas que vão habitar o céu. Então nós temos que mudar o nosso foco, mudar nossa visão, para que possamos ter o milagre. Então, olhe em outra direção, olhe na direção que o Senhor aponta, pois a partir do momento em que você tiver essa visão, Deus vai te dar as coordenadas e a vitória é tua. Espero que você tenha, ouvido essa mensagem, ela tenha entrado em teu coração e que a partir de agora você lute de uma forma diferente. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.